E nós continuaremos nesta manhã. Vou tentar fazer o máximo para não me alongar. Quero parabenizar todos os pais, né, que têm se dedicado. Diz os ensinos que pai não é aquele que gera, mas é aquele que gera e cria. Tem muitos pais que só levam o nome de pai porque carrega em si a paternidade. Mas eu quero parabenizar todos os pais, começando pelo presidente da República até o menor. Que Deus venha dar força nesses dias difíceis. Meus queridos, eu estou muito alegre nesta manhã. Quando você me vê, fazia muito tempo que eu não chorava na presença de Jesus. E quando nós não choramos na presença de Jesus, alguma coisa, irmãos, está errado conosco. Porque essas lágrimas que derramamos, é lágrimas de alegria e refrigério. Às vezes o tempo de cristianismo e as decepções, elas endurecem os nossos corações. Aí nós começamos a vir para a igreja só para cumprir protocolos. Não sentimos mais a presença do Senhor. Nesta manhã, achei que nada de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Amém. Queridos, nós estamos com um ensino a respeito do tema A Vida e os Seus Degraus. E não tinha ninguém melhor para encaixar nesse tipo de tema, a vida do profeta Jonas. Eu tentei encontrar alguém diferenciado, mas não encontrei. Então é ele mesmo que Deus usará como exemplo para esse tema, que é um tema muito importante. Nós sabemos que a vida ela tem os seus degraus. Uma hora nós estamos descendo e outra hora nós estamos subindo. E às vezes, quando a escada não é rolante, nós até atrapalhamos as pessoas. Ficamos no meio dela. E alguém quer subir, não consegue, não sai daqui, você não fica ali impedindo as pessoas, tentando ajudar, mas você está no meio. E domingo passado, nessa série de A Vida e os Seus Degraus, nós começamos a falar a respeito de Jonas. Quem que é Jonas? Jonas é um profeta simples, nascido na Galileia, perto do Negueb, num lugar pequeno chamado Gat-Efé. É um vilarejo. Jonas já tinha profetizado na época do livro dos reis. Deus usou ele para profetizar contra um rei. E Deus olha para Jonas e chama Jonas para um propósito. Fala: olha, Jonas, você tem que ir até a grande Nínive e você tem que trazer uma pregação simples. A pregação é essa: se em 40 dias eles não se converterem, não mudar a sua forma de viver e continuar pecando, eu vou destruí-la. Isso é difícil? Não é difícil. Pregação mais simples. Já pensou se eu chego aqui com pregação, você não vem nunca mais para o culto? Já pensou se eu chegar: olha, André, se você não mudar daqui a 40 dias, Deus vai destruir a sua vida. Deus, se eu vim aqui para assistir um culto e o pastor veio com isso aí, então eu nem vou mais lá. Estou com medo daquele pastor. E Deus chama ele aceita o convite, porque não era um convite, era uma ordem. Só que ele vai por outros caminhos. Era para ele ir para Nínive. Nínive, na época, era a capital da Síria. E a Síria matava os profetas e colocava eles numa cerca, a pele deles na cerca, para todo mundo ver que ali não poderia levar a mensagem de Deus. A Síria era um exército tão perverso que quando eles matavam seus inimigos, eles colocavam em fileiras nas estradas para todo mundo ver. O exército da Assíria era o mais perigoso da época, e a capital da Síria era a grande Nínive. E Jonas não vai. A primeira coisa que o profeta faz, um profeta, irmão,
Não é qualquer um, é um profeta. Naquela época, o profeta, ele fazia ponte entre o homem e Deus, era a pessoa mais importante. Quando o profeta chegava em determinado lugar, o povo ficava tudo com temor, porque sabia que vinha algo da parte de Deus. E Jonas decide mudar de roteiro. Era para ele ir para Nínive. Ele vai até o porto de Jope e paga a sua passagem e pega um navio para um lugar totalmente ao contrário, para Tarsis. E domingo passado eu falei da derrocada do profeta. Primeiro ele desce, a primeira coisa, ele se afasta de Deus. Eu nunca vi, meus amados, alguém se afastar de Deus e ter sucesso. E ele desce para, olha, aqui nós estamos falando que ele está descendo o primeiro degrau. O primeiro degrau, antes dele descer, ele se desvia do caminho do Senhor. Ele se afasta de Deus. E se afastando de Deus, a vida dele começa a ter alguns problemas. Em vez dele subir, ele começa a descer. Ele desce primeiro para Jope. Depois ele desce. Eu falei do primeiro degrau, que foi o degrau da insubmissão. Nenhuma pessoa insubmissa tem sucesso. Ninguém insubmisso. Ninguém, meu irmão. Você pode ver, não precisa trazer para o lado espiritual, não. Traga para o lado normal. Você já viu alguém insubmisso ter sucesso? Se você viu, me conte. Pode procurar e nós vamos prosear. E daí ele desce o primeiro degrau para Jope. O segundo degrau ele desce para onde? Para os fundos do navio, irmãos. Ele se torna uma pessoa omissa. Vai lá, o bicho pegando, a tempestade comendo o barco. O povo jogando as cargas tudo fora, porque eles pensavam que aquela tempestade, se eles jogassem as bagagens no mar, o barco ficava mais leve e parava aquela tempestade. Mesmo com a tempestade, eles conseguiam governar o barco. Não deu. E isso, enquanto está acontecendo isso, o profeta está lá embaixo, dormindo, num sono profundo. E desce alguém e fala: escuta, você não está vendo o que está acontecendo, não? Nós estamos aqui clamando os nossos deuses, e você aí dormindo. O terceiro degrau, irmão, aí é pior. Ele desce para o mais profundo do abismo, da cova. 3 degraus sofríveis na vida do profeta. Primeiro ele desce para um lugar, para um porto, em desobediência, em submissão a Deus. Segundo degrau, ele dorme. Tem muitos irmãos dormindo espiritualmente. Ele dorme. E no terceiro degrau, aqueles homens pegam o profeta e jogam ele dentro do mar. Que daí, irmão, é o fundo do poço. Ninguém sai do fundo do poço sem ajuda. Ninguém. Eu tinha um costume, irmãos. Eu era pago para tirar sapo das valas. Eu era um moleque traquino. E lá no Nordeste, os esgotos não são igual aqui. No interior, o esgoto é no fundo do quintal. Não sei se vocês já viram isso. Mas no Nordeste era assim. O esgoto é no fundo do quintal. É um buraco. Aproximadamente de uns 2,5 metros, 3 metros, até 3,5 metros. Porque aquele esgoto, ele só vai ser mexido há 5, 10 anos, às vezes nem é mexido mais. Então toda a sujeira vai para aquele esgoto. E se enchia de sapo. O sapo ia caindo ali e ia ficando. E o povo me chamava para tirar o sapo, porque o povo tem medo de sapo. Eu não tenho nojo. Medo eu não tenho. E eu pegava aqueles bichinhos tão molinhos, pegava e ia jogando fora, jogando, e eu era pago para fazer aquilo. Só que para sair do buraco, irmão, eu não conseguia. Por quê? Porque não tinha onde pegar, era barro do lado de um barro firme, tinha que ter uma escada, alguém colocar uma escada para eu subir. Eu nunca vi ninguém sair do poço, do fundo do poço, só. E daí começa agora a segunda parte dos degraus da vida. E eu quero falar da ascensão do profeta.
ele começa a subir. O último degrau, nós enxergamos ele sendo jogado na bacia dos mares. E nós sabemos da história, porque Deus ordena ao peixe. Tem uns que fazem o desenho de uma baleia, mas a Bíblia não fala se era uma baleia. Diz que era um grande peixe. E ele fica no estômago daquele peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites ele fica na barriga daquele peixe. E lá na barriga do peixe, ele começa a entender aquilo que ele fez de errado. Ele fez tudo errado. Tudo errado. E parece que às vezes eu vejo em mim um pouco do profeta. Às vezes eu consigo ver em mim alguns cacuetes do profeta Jonas. Eu nunca fui um pastor, nem serei um pastor mandão. Eu acho que isso não faz parte do Evangelho. Jesus, ele usava de autoridade de uma forma muito simples. Jesus não ficava mandando nas pessoas. Mas o testemunho dele era motivo para que as pessoas o servissem e o seguissem. Mas hoje está tão difícil das pessoas seguirem lideranças, não querem mais. Não querem. Por mais que o líder seja uma pessoa mansa, as pessoas não querem. As pessoas preferem seguir os seus caminhos. E elas vão tomando rumos, pastores, muito perigosos. Foi a vida do profeta Jonas. E vocês sabem por que Jonas não queria ir a Nínive? Vocês sabem por quê? Muito ódio no coração. Ele não foi com medo por causa do medo. Ele não queria que o povo fosse salvo. Ele sabia que Deus ia salvar aquele povo. Ele sabia. Ele tinha certeza que a misericórdia de Deus estava sobre aquele povo. Não foi à toa que Deus o chamou para profetizar o arrependimento sobre aquele povo. E ele falou: eu não quero que aquele povo se arrependa. Será que nós não temos um pouquinho do profeta Jonas em nós? Irmãos, nós às vezes como crente achamos que estamos por cima da carne seca. Ei, irmão, nós estamos distantes. Estamos muito distantes. Deus não está restrito a essas paredes aqui não, irmão. Deus, ele vai onde ele quer. Ele usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer. Então Jonas era apenas um instrumento. Deus, ele tinha um propósito com o profeta e com o lugar. Olha o que acontece aqui. Vamos lá para a subida do profeta. Vamos para o capítulo 1. O primeiro degrau que ele começa a subir, porque a semana passada eu falei até o 3º degrau, onde ele chegou no fundo do poço, na barriga do peixe. Irmãos, tem alguém, vocês acham, lendo a Bíblia, você tem que ser louco para acreditar na Bíblia. Ou senão você tem muita fé para acreditar. Porque já pensou alguém passar, pastor, 3 dias tomando ácido de estômago de um peixe, irmão? Se eu não aguento passar nem na feira depois que acaba, pelo cheiro do peixe. Imagina uma pessoa ficar 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe. A primeira subida do profeta, o primeiro degrau que o profeta subiu foi o da oração. Eu vou destacar aqui que a coisa mais importante entre você e Deus ainda é a oração. Oram por mim. As pessoas necessitam de oração. A oração é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, independente do credo religioso. A oração é a interligação entre o homem e Deus. Orar é dialogar, é falar com Deus. Falar de uma forma expressiva. Vamos lá. Do versículo 1 ao 4. Olha o poder da oração. Então Jonas, capítulo 2, começando pelo versículo 1 até o 4. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse:
Na minha angústia, olha que coisa linda, irmão. Na minha angústia clamei ao Senhor. Eu quero falar para você nesta manhã, que tem andado angustiado, apreensivo, nos momentos de angústia, nos momentos de solidão, ore ao seu Deus. No momento, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Eita, irmão. Ele não tinha saído ainda do ventre do peixe, mas ele está certo de que ele não vai ficar naquele lugar. E Deus me respondeu. Parece que às vezes, quando nós fazemos uma oração e não acontece nada, você fala, vou parar. Vou parar. Vou parar porque orei, não adiantou nada. Parece que quanto mais eu rezo, mais a sua oração aparece. Irmão, a sua oração, Deus tem colhido todas. E Ele sabe o que é melhor para você. Ele não vai dar aquilo que você quer, jamais. Ele sempre dará aquilo que você precisa. Sempre será assim. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Nesta manhã Deus está ouvindo a voz dos teus lábios. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. A pior coisa de um ser humano é ele se sentir solitário, é ele se sentir jogado, é ele se sentir desprezado. E o profeta tem essa convicção que ele está totalmente distante dos olhos de Deus. Ele faz essa oração sabendo quem era Deus. Jonas era um profeta. Jonas era acostumado a ver os milagres de Deus no meio do arraial de Israel. E aqui ele traz uma oração justificando os seus erros. Uma das virtudes de uma pessoa é ela reconhecer que Deus, o seu pecado. Isso é um mérito. É você reconhecer de onde caiu, mas não ficar caído. Você reconhece que errou, que caiu, mas que você se levantará, porque Deus é contigo. Amém. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. É como se ele estivesse falando, Senhor, eu vou ter outra oportunidade. Será que o Senhor me dará uma oportunidade para que eu veja o teu templo, para que eu veja a tua graça? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu uma nova oportunidade de enxergar uma vida diferente. Deus teve misericórdia do profeta. Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de mim. Será, Senhor, que eu vou ter outra oportunidade? Será que eu verei? Porventura, eu chegarei a ver o teu santo templo? O primeiro degrau é o da oração. Uma igreja que não ora, um casal que não ora, um pai que não ora pelos seus filhos, tende a ter um grande fracasso. Não importa onde eles estão, não importa o que eles estão fazendo, ore por eles, ore, mas ore mesmo, consagre eles ao Senhor. Fala, Senhor, eu dou meus filhos nas tuas mãos e não quero mais tocá-los. Deixa Deus cuidar, nenhum deles se perderão, porque se eles são de Deus, eles terão as suas experiências. Qual de nós aqui não tivemos as nossas experiências amargas? Qual de nós? Qual de nós não podemos colocar na mesa hoje e falar, olha, se hoje eu tivesse a segunda oportunidade, eu não faria daquele jeito? Qual de nós? Nenhum de nós. Todos nós aqui, passamos por esses momentos.
E Deus, Ele nos dá novas oportunidades. O primeiro degrau é o degrau da oração. A oração é o primeiro pilar entre a conexão de Deus e o homem. E não importa o lugar, pode ser na floresta, pode ser onde você estiver, dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Que Deus, em primeiro lugar, Ele vai ouvir a sua oração. Em segundo lugar, Ele vai responder a sua oração. Vamos para o segundo degrau. O segundo degrau é chamado degrau do reconhecimento. Acompanha comigo o versículo 5 até o 7. E nós pensamos assim, fala, isso foi com o profeta, hein? Isso foi com, não é com o profeta, irmão. Isso aconteceu há mais ou menos 2.900 anos atrás. Aconteceu esse fato. Agora, irmão, parece tão atual. Parece tão atual. Porque nós temos, todos nós aqui, temos um pouquinho desse profeta teimoso. Esse profeta astuto, desobediente. Nós somos assim, viu? Nós somos assim. O pastor fala, irmãos, olha, é aqui, vai por esse caminho. E o apito da boca, irmãos, aqui, E nós falamos, não, esse caminho é longo. Eu prefiro ir por aquele que é mais perto. Reconhecimento de que as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir, olha só, olha o tamanho da oração. Lembra da oração daquele homem que coloca o peito e fala, Senhor, daquele homem que chega no templo se justificando, falando, Senhor, sou igual a esse não, viu? Não sou igual aos publicanos. Eu dizimo do melhor da minha hortelã, eu dizimo do melhor, eu oro 3 vezes por dia, eu vou no templo, eu vou na sinagoga nos sábados, eu frequento o templo, mas esse não, esse é publicano. E diz a palavra, Jesus contando essa parábola, que ele bate no peito e fala, olha Senhor, eu sou batuta. Enquanto o publicano não conseguia levantar a cabeça, e falando, Senhor, eu sou um miserável, me perdoa. E diz no final da parábola ao Senhor Jesus, que aquele publicano foi muito mais justificado do que aquele que se gabava perante Deus. Jonas faz uma oração aqui sincera. Ele sabe onde ele está. E ele sabe o porquê que ele estava daquele jeito. Ele estava de uma forma que só Deus para cuidar. E eu creio aqui que essa oração de Jonas não foi labial. Eu não posso alegar com pura certeza, porque a Bíblia não fala. Mas se ele estava com a cabeça cheia de algas, o corpo coberto de lixos, de ácido, então provavelmente ele deve ter orado aqui, na mente. E Deus é aquele que nos conhece tanto por dentro como por fora. Não precisa, irmão, fazer aquelas orações largas, balançar o filactério, nada disso. Só precisamos reconhecer que somos frágeis e que Deus é soberano. Acabou, irmão, acabou. Vamos lá. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. Nesta manhã eu quero alertar vocês.
que quando você orar, coloque propósitos na oração. Porque quando nós começamos a orar aqui, irmão Henrique, a nossa oração, ela começa a subir. E ela sobe de uma forma perfeita, porque o Espírito Santo faz com que ela chegue redondinha ao trono da graça. Então, quando você orar, tenha certeza de que Deus, Ele ouvirá, Ele já ouviu, e Ele vai exercer misericórdia sobre você. Aleluia. Então, Ele reconhece que tudo aquilo que Ele fez, mesmo assim, Deus ouviu a sua oração, porque a oração dele subiu, não desceu. A nossa oração, ela sobe, ela não desce. A oração, ela vai com propósito e Deus entra com outro. A oração, ela vai com sentimentos de angústias, Deus coloca refrigério. Amém. A nossa oração, ela vai de uma forma invisível, Deus vem com matéria sobre as nossas vidas. Aleluia. Segundo degrau, qual que é? Reconhecimento. Reconhecer. Não é pecado reconhecer sua pequenez, sua falha, e entender que é através de Deus que é a nossa força, o nosso refrigério, a nossa cidadela. Diz o rei Salomão, ele pediu uma coisa tão simples ao Senhor, que ele não fosse tão acima dos padrões como Thales Roberto, e nem fosse tão miserável, ao ponto dele não negligenciar o Senhor, sendo ele muito alto, muito sábio, e também, se chegasse à miséria, não roubar de Deus, que ficasse ali, ó. Então eu tenho muito medo, irmãos, quando o povo começa com muita santidade, ele já muda o tom de falar, já não é o português, mas é o crentez. Tudo que ele fala é varão, glória a Deus, aleluia. Você nunca entende o que ele está falando, porque ele fala numa língua que você não compreende. Em tudo vê pecado. Essas pessoas, guarde isso que eu estou lhe falando, são as que mais erram. Porque esse tipo de santidade, ele é superficial. Irmão, seja quem você é. Só apenas peça a Deus, olha Senhor, eu quero andar no teu caminho. Eu não quero se desviar dele. Eu quero que o Senhor faça em mim, não que eu seja alguma coisa, mas o Senhor é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Reconhecimento. E o último degrau é o degrau do comprometimento. Comprometimento. Irmãos, não tem como ter uma vida de intimidade com Deus sem comprometimento. Não tem como. Esse comprometimento, ele não começa dentro da igreja. Ele começa na palavra. Na palavra. Busca tempo para orar. Busca tempo para ler. Busca tempo para se comunicar com Deus. Comprometimento, quando você falar algo, faça. Quando você se comprometer, faça. Principalmente se for para as coisas de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós pagamos um alto preço. Não é porque Deus está pesando a mão. É porque às vezes, irmão, é nós que nos afastamos dele. Não temos comprometimento com ele. Nós que somos, a maioria aqui é casal. Já pensou você passar um mês sem ter contato com o seu cônjuge? Irmão, o negócio vai ficar bem pesado. Talvez, irmão, você encontre o sofá para dormir. Talvez você encontre outro lugar para dormir. O profeta, ele se compromete, ele fala: Senhor, é o seguinte, o Senhor me tirou da barriga do peixe, não me tirou? Agora aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, eu vou fazer. Vamos para os últimos versículos, 8 e 9. E a igreja pode se colocar de pé. Versículo 8 e 9. Os que se entregam à idolatria, que ele está falando do povo de Nínive. Os que se entregam à idolatria vã,
abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, o que é que ele faz? O que votei, vamos lá, versículo 9, parte B. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. E o que votei, pagarei. O que ele votou aqui, irmão? Quem lembra da primeira conversa? Qual que era o propósito que Deus tinha chamado o profeta? Sai daqui, vai acolá. Então ele fala, Senhor, agora eu vou. Eu não tinha compreendido o teu propósito na minha vida, mas agora eu estou compreendendo. Não adianta eu fugir. Se eu fugir para a barriga do peixe, não vai adiantar nada. Porque eu não vou chegar a padecer se eu não cumprir aquilo que me chamasse. Eu pagarei. Eu não falo isso, irmão, para você ser uma pessoa super submissa a um líder espiritual. Principalmente nos dias de hoje. Mas você seja, isso é um conselho que eu vou dar como pastor e amigo. Seja comprometido com Deus. E se porventura você se comprometeu com Ele, faça. Porque quanto mais você faz para Deus, mais Ele redobra aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Ele fala que por um caminho, aqueles que vêm contra nós, vêm por um caminho, e por 7 caminhos fugirão. Ele fala que por nossa causa Ele abrirá as comportas dos céus, para que a chuva caia, tanto a seródia como a temporal. Que Deus abençoe a vida de vocês.